Olá pessoal, eu sou Ulisses Alves, bem-vindo ao canal ProgViri, videoaulas de programação. Nesse vídeo nós vamos continuar nosso estudo aí sobre structs, estudo conceitual de structs em C Sharp, no guia de programação C Sharp, página 1384. Os links aí estão disponíveis na descrição do vídeo, tem versão português e inglês, a gente está na versão em inglês, mas você pode utilizar a versão em português também. Essa aula vai ser bem teórica, é sobre o uso de structs, usando structs. E a gente vai ler aqui o máximo possível aqui que a gente conseguir nessa aula sobre tópicos relacionados ao uso de structs. Começando aqui, o tipo struct é adequado para representar objetos leves, tais como um ponto, retângulo e cor. Apesar de ser conveniente representar um ponto tanto como uma classe, com propriedades auto-implementadas, assim como uma struct, a struct ela pode ser mais eficiente em alguns cenários. Então, você pode ter aí a tarefa de escolher entre utilizar uma struct e uma classe para representar uma estrutura de dados aí no seu programa. Então, você conhecendo bem sobre classes e sobre structs, você vai conseguir fazer a melhor escolha possível. Nessa aula a gente está vendo sobre struct, já vimos outras aulas sobre classes, aí vai mais da decisão pessoal mesmo, e varia de projeto para projeto também, da necessidade. Por exemplo, se você declarar um vetor de 1000 objetos, do tipo ponto, você irá alocar memória adicional para referenciar cada objeto, se for declarado como uma classe. Nesse caso, uma struct seria menos cara, seria mais leve. Aí aqui ele deu uma struct de exemplo, public struct coordenadas, a gente viu na última aula como se declara structs. Aí aqui ela tem dois campos x e y, e ela tem um construtor, P1, P2, os parâmetros aqui, que são atribuídos para os campos x e y. É um erro definir um construtor sem parâmetro para uma struct. Você não pode declarar um construtor sem parâmetro. É também um erro inicializar um campo de instância no corpo da struct. Você não poderia inicializar aqui o x e o y. Você pode inicializar membros acessíveis da struct, membros da struct que são acessíveis externamente, somente por meio do uso de um construtor parametrizado, um construtor implícito, construtores sem parâmetros, um inicializador de objeto, ou por meio de acessar os membros individualmente após a struct ser declarada. É muita teoria aqui, só teoria mesmo. A gente, nas duas próximas aulas, nós vamos ver dois exemplos. E aí vai ficar mais claro tudo que a gente está falando aqui. Que é mais conceito. Quaisquer membros privados ou inacessíveis de alguma outra forma requerem o uso de construtores exclusivamente. Então, a ideia aí é você garantir que todas as informações, todos os campos de sua struct sejam corretamente inicializados no momento que a instância da sua struct for utilizada. É para isso que existem tantas regras aí sobre inicialização de structs. Quando você cria um objeto struct utilizando o operador new, ele é criado, e o construtor apropriado é chamado de acordo com a assinatura do construtor. Dependendo lá de qual construtor você definiu, dependendo da assinatura, ou seja, tipos dos parâmetros, ordem e tal. Ele vai ser chamado de acordo com o que você definiu. Diferente de classes, structs podem ser inicializadas ou instanciadas sem o uso do operador new. Se você só de declarar uma struct, ela praticamente já é inicializada. Em tal caso, não há chamada de construtor, o que faz a alocação de memória mais eficiente. Contudo, os campos permanecerão não atribuídos, sem valor, e o objeto não pode ser usado até que todos os campos sejam inicializados. Então, mesmo nessa exceção aqui, você tem que garantir
que o objeto vai estar inicializado antes de fazer o primeiro uso dele. Isso inclui a inabilidade de obter ou setar valores através de properties. Semelhante a quando você tem um objeto null, né, de uma classe e tenta acessar uma property. Você não vai conseguir. Se você instanciar uma struct, um objeto struct, né, utilizando o construtor sem parâmetros, todos os membros são atribuídos de acordo com seus valores default. Ou seja, você não pode declarar um construtor sem parâmetros, mas já existe por padrão, né, um construtor assim para todas as structs. Só de você instancializar ela ou instanciar ela, utilizando esse construtor padrão, vamos dizer assim, todos os campos já vão ser inicializados para os valores padrões. Por exemplo, números vão ficar com o valor 0, campos booleanos vão ficar com valor false e assim por diante. Quando escrevendo um construtor com parâmetros para uma struct, você deve explicitamente inicializar todos os membros. Como foi feito aqui, né? Declarou 2 parâmetros e inicializou todos os campos, todos os membros. Se tivesse mais um terceiro membro, deveria ser inicializado aqui dentro também. Senão você ia obter esse erro de compilador aqui, CS0171. Não há herança para structs, da mesma forma que há para classes. Ou seja, structs não suportam herança. Uma struct não pode herdar de outra struct ou classe, e ela não pode ser a base de uma classe. Ela nem herda e nem pode ser herdada, né? Structs, contudo, herdam da classe base object. Uma struct pode implementar interfaces e ela faz isso exatamente da mesma forma que classes. Então, se você já sabe utilizar e implementar interfaces com classes, você também vai saber implementar com structs. A gente não viu interfaces ainda nesse momento na série, mas a gente vai estudar ela no momento oportuno. Você não pode declarar uma classe utilizando a palavra-chave struct. Struct serve para declarar structs, né? E classes são declaradas com a palavra-chave class. A gente já viu isso em outra aula. Em C#, classes e structs são semanticamente diferentes. Uma struct é um tipo de valor, enquanto uma classe é um tipo de referência. A gente já estudou sobre tipos de valores e tipos de referência. Você pode revisar aí nas nossas playlists, caso tenha dúvidas sobre isso. A menos que você realmente precise, né, das semânticas relacionadas com tipo de referência, uma classe pequena pode ser mais eficientemente tratada aí pelo sistema se você a declarar como uma struct. Então, é o que eu falei no início da aula. Você tem, às vezes, aí que escolher entre definir uma struct ou uma classe para representar alguma informação em seu sistema. Aí vai do seu conhecimento aí de structs e de classes para escolher qual o tipo mais adequado ali naquela situação que você deve usar. Se tem que usar um tipo de valor, a struct, né? Ou se tem que utilizar um tipo de referência, que é a classe. Então é isso, vários conceitos aí nessa aula. Muita teoria. Nas próximas 2 aulas, como eu disse, a gente vai ver exemplos. E espero que vai esclarecer mais aí na prática o que a gente viu na teoria aqui nessa aula. Obrigado por assistir esse vídeo. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, que a gente vai procurar estar respondendo dentro do possível. E se inscreva no canal para continuar assistindo essa série do Guia de Programação C# conosco. Compartilhe o vídeo com seus amigos e curta o vídeo para nos ajudar, né? Dê o joinha. E é isso, obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Abraços.